Graça e paz de Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren. E hoje nós estamos chegando na metade do livro. O livro tem como proposta apresentar para nós quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando nós conhecemos os propósitos de Deus para a nossa vida, nós temos uma vida com mais direcionamento. Não ficamos batendo cabeça, como dizem por aí no mundo. Não ficamos perdidos, seguindo um dia após o outro, envolvidos em bebedeiras, envolvidos com baladas, ou às vezes até mesmo perdidos dentro da nossa congregação, da nossa igreja, sem saber o que estamos fazendo. Existem muitas pessoas que estão angustiadas e aflitas, pensando assim: eu não deveria ter nascido. Nós já lemos aqui 19 dias, hoje nós vamos ler o dia 20, e nós vimos na leitura do dia 2 que você não é produto do acaso. Então, se você nunca leu esse livro, talvez você esteja caindo aqui nesse vídeo pela primeira vez. Aqui no canal, nós estamos realizando a leitura de um dia por vez. Cada dia, nós estamos lendo um devocional aqui para entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas eu vou fazer aqui um resumo. Nesse livro, o pastor Rick Warren, ele fala que tudo começa com Deus no dia 1. E ele explica que Deus criou todas as coisas, então a nossa vida é para Deus. No dia 2, ele fala assim: você não é produto do acaso, mesmo que você tenha nascido numa família desestruturada, Deus usa a sua experiência para que você possa ajudar outras pessoas. Ele recupera você e faz você ser uma referência. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para falar a respeito do jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Ele conta que na casa dele, o pai dele se envolveu com embriaguez. E ele fala que havia muitos conflitos na casa e muitas vezes a mãe dele era destratada, e ele resolveu que isso nunca ia acontecer com ele. E ele resolveu que ele seria dedicado, beberia água, nunca beberia e seria disciplinado. E veja onde ele chegou. Então nós temos um exemplo de uma pessoa que poderia se justificar dizendo: eu nasci numa casa que teve um problema, então nada pode mais dar certo. Estamos falando de uma pessoa que segue no mundo secular. E Deus no dia 2 fala: você não é fruto do acaso. No dia 3, como o que dirige a sua vida? No dia 4, você foi criado para a eternidade. É por isso que você, como qualquer outra pessoa, sempre tem uma preocupação com relação à vida após a morte. Isso está no nosso DNA. Isso está no nosso espírito. Foi Deus que colocou isso em nós. No dia 5, como Deus vê a vida? Para Deus, a vida é um teste, por isso todos nós somos provados. Para Deus, a vida é um cargo de confiança. Você recebeu dons, talentos e habilidades que só você tem, com os quais você pode ser útil para as pessoas. No dia 6, a vida é uma atribuição temporária. Nós vamos ficar aqui na Terra apenas por um tempo. E no dia 7, a razão de tudo. A razão de tudo, de nós estarmos aqui. Nós fomos feitos com 5 propósitos. O primeiro, adorar a Deus. O segundo, fazer parte da família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. O terceiro propósito, nós fomos chamados para ser como Cristo. Fomos chamados para fazer a diferença. Propósito número 4, fomos chamados para servir as outras pessoas com os nossos dons, talentos e habilidades. Tudo aquilo que você tem serve para ajudar os outros. E o propósito número 5, você foi chamado para uma missão. Então, esses são os 5 propósitos que o Rick Warren trata nesse livro. Nós já fizemos a leitura do dia 8 até o dia 14. Foram 7 dias tratando do primeiro propósito. E nós passamos por
vários textos onde foi falado como agradar a Deus, como adorar a Deus, como agradecer a Deus. Agora, do dia 15 até o dia 21, nós estamos estudando o segundo propósito. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. E do dia 15 até hoje, até o dia 19, nós lemos que é muito importante nós vivermos em comunidade. É muito importante termos o relacionamento com uma igreja local, para que nós tenhamos um porto seguro, um lugar onde nós vamos compartilhar a nossa vida com outros irmãos. E que é muito importante nós cultivarmos um ambiente de comunhão. E nós cultivamos um ambiente de comunhão quando nós garantimos o sigilo daquilo que nos é falado pelos nossos irmãos, quando nós aplicamos a misericórdia, perdoando quando os nossos irmãos erram e falham, quando nós somos humildes e tratamos uns aos outros com respeito e consideração, quando nós valorizamos aquilo que o outro precisa de nós. Nós falamos a respeito disso na leitura do dia 19, na leitura de ontem. E hoje nós vamos continuar com esse propósito. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Hoje é o dia 20 e o título do dia 20 é Restaurando a Comunhão. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Aqui ao lado tem um QR Code. Esse QR Code, se você colocar o teu telefone celular e escanear essa imagem, você vai ser levado para um vídeo que foi preparado pelo pastor Rick Warren, pela sua equipe, falando a respeito desse dia 20, desse tema devocional. Então você pode pausar o vídeo, pegar a sua câmera de celular, escanear e assistir esse vídeo, se você assim desejar. Agora vamos fazer a leitura do dia de hoje, o dia 20, Restaurando a Comunhão. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste a aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los, sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro. Amem um ao outro. Sejam amigos de verdade. Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Veja Romanos capítulo 15, versículo 5. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. Veja João, capítulo 13, versículo 35. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta, declara: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos. Pela autoridade de Jesus nosso Senhor, tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter
consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Note que Jesus não disse: Bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse: Bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus, e o segundo propósito de sua vida aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos. Fugir de um problema fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto é, na verdade, covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam, não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Vamos lembrar aqui, fazendo um comentário daquilo que o Rick Warren falou aqui, que quando Jesus chegou no templo e ele viu que os cambistas, os mercadores estavam usando o templo para fazerem vendas, Jesus não foi pacífico ali. Ele criou uma situação desagradável. Ele pegou um azorrague e começou a expulsá-los. Imagine essa cena, Jesus entrando no templo e começando a derrubar os produtos que estavam expostos ali e dizendo: a casa de meu pai é a casa de oração. Aquelas pessoas começaram a perguntar para Jesus: com que autoridade você faz isso? E ele vem e diz: a casa aqui é a casa do meu pai, é a casa da oração. Vocês não podem estar aqui. Jesus criou uma situação desagradável, desconfortável, para dizer uma verdade para eles. Para dizer: igreja, o templo, não é para isso. Então, às vezes as pessoas confundem o que o Rick Warren está nos ensinando aqui as pessoas confundem o que é promover a paz. Ah, eu vou ficar quieto. Ele falou que vamos fazer assim. E às vezes o assim que está sendo recomendado é algo que nós sabemos que é errado. E nós ficamos quietos e dizemos: ah, tá tudo bem. Então ele fala, não é apaziguar. Muitas vezes você tem que criar o conflito. Não é evitar conflitos, como ele colocou aqui, né? Que promover a paz não é evitar conflitos. E aqui, promover a paz também não é apaziguar. Há momentos em que você tem que ir para o confronto e dizer: espera um pouco, a Bíblia fala isso. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Primeiro passo, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar,
descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração, ou muda o coração da outra pessoa. Sem sua ajuda, todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs os Salmos, use a oração para desabafar verticalmente, ou seja, para o céu. Conte a Deus suas frustrações. Clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago observa que muitos de nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Não têm porque não pedem. Tiago capítulo 4, versículos 1 e 2. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes e então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que você não vem primeiro a mim? 2. Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Resolvo isso qualquer dia desses. Programe o encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Veja Provérbios, capítulo 28, versículo 9 e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Além de nos tornar infelizes, os amigos de Jó lembraram-no de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Disseram-lhe também: com a sua raiva você só está se ferindo. Jó capítulo 5, versículo 2 e Jó capítulo 18, versículo 4. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha, do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou tiver de ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Aqui nós temos aqui uma frase em destaque. Deus espera que você dê o primeiro passo para restauração dos relacionamentos. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar
qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. O verbo procurar é a tradução do grego skopos, do qual formamos as palavras telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar. Concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas, deixando que se descarreguem emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal, sem entendimento. Salmo 73, versículo 21 e versículo 22. Aqui o autor colocou que foi Davi que escreveu o Salmo 73, né? Mas, na verdade, quem escreveu o Salmo 73 foi Asaf. Se você abrir a Bíblia no Salmo 73, você verá em muitas versões na Bíblia que no título está escrito Salmo de Asaf. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios capítulo 19, versículo 11. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo sua opinião, preocupo-me com nosso relacionamento e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro: as pessoas não se importam com o que sabemos, até que saibam que nos importamos. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Agrademos ao outro e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para o seu bem. Romanos capítulo 15, versículo 2. É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Romanos capítulo 15, versículo 3. Agora o quarto passo para restaurar o relacionamento. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga de seu olho, e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho de seu amigo. Mateus capítulo 7, versículo 5. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quanto você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte: sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Aqui uma frase de destaque. Na solução de conflitos,
a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Então, muitas vezes nós queremos corrigir alguém que está fazendo alguma coisa errada, mas nós falamos de forma grosseira. Então, existe a forma certa de você falar aquilo que deve ser dito. Prosseguindo aqui, a confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva de outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas, nem transfira culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Quinta forma de estabelecer a comunhão: invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Provérbios 15, verso 1. Você nunca se fará entender estando zangado. Por isso, escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Provérbios capítulo 16, verso 21. Irritar as pessoas jamais funciona, e você nunca é persuasivo quando ele é rebelde, quando ele é rude. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso desta forma: não digam palavras que fazem o mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. A sexta forma de restaurar a comunhão: coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para vivermos em paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Veja Romanos capítulo 12, versículo 10, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Uma paráfrase da sétima bem-aventurança de Jesus diz: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês
realmente são. E às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Veja Romanos capítulo 12, versículo 10, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Uma paráfrase da sétima bem-aventurança de Jesus diz: Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Aqui uma frase de destaque: a reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Depois de ler esse capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Então pegue o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. 1 Pedro capítulo 3, versículo 11. Quando você tenta promover paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Dia 20, pensando sobre meu propósito de vida. Então aqui ele traz como tema para reflexão: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Como nós lemos hoje, nós somos chamados a fazer parte da família de Deus. E como nós somos chamados a fazer parte da família de Deus, como pessoas que são da família de Deus, nós precisamos mostrar preocupação em restaurar os nossos relacionamentos. Versículo para memorizar: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas.
Romanos capítulo 12, versículo 18. Pergunta para meditar: com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Então, essa é a leitura de hoje, é a leitura do dia 20. O dia 20, como diz aqui, é restaurando a comunhão. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e a comunhão é muito fundamental. E aqui nesse devocional de hoje, nós vimos várias formas de estabelecer o relacionamento e restaurar a comunhão com as outras pessoas. Vamos lembrar do Salmo 133, que diz: Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Restaurando a comunhão foi a mensagem de hoje e que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Vamos continuar a meditar nesses capítulos desse livro. Amanhã nós vamos ler o dia 21, que é o último dia, do dia 15 até o dia 21, é sobre o segundo propósito. Você foi feito para viver na família de Deus. E hoje o tema foi esse, restaurando a comunhão. Amanhã vamos para o dia 21. Deus abençoe, a paz de Jesus Cristo.